Olá, bom dia. Hoje é sábado, 8 de março de 2025. Estou aqui então para a live do sábado. Essa live que eu faço toda semana, trazendo aí algum assunto para a reflexão. E hoje vou tratar de um tema que eu acredito que eu já devo ter falado alguma coisa a respeito, que é essa história de ser famoso. Hoje em dia, nesse tempo de internet, muita gente, na verdade, vive atrás de fama, né? Alguns têm fama por 10 minutos, 5 minutos, coisas assim, né? Quer dizer, as pessoas estão buscando o like dos outros e por aí vai. E eu pergunto então, o que é mais importante para você? Ser famoso ou relevante? Hoje existem centenas aí de pseudo-famosos, né? Na verdade, pseudo-celebridades, pessoas que vivem se expondo o tempo todo para obter atenção. Aliás, essa é uma questão que é própria do ser humano, né? A busca por atenção. A questão é como é que você angaria a atenção dos outros. Muita gente faz isso, quer atenção a qualquer preço. Então eu posso ser estúpido, posso ser bizarro, posso falar mentiras, posso levantar calúnias, falsos testemunhos, coisas assim, para chamar a atenção. Isso é o que existe, infelizmente. E a questão fundamental que eu acho é que toda pessoa, veja bem, toda pessoa no sentido aí de toda pessoa com algum nível de consciência um pouquinho mais elevado, tá, deveria buscar, tá, ser relevante, quer dizer, ser relevante, ser importante na sua vida, na sua trajetória, mas de um jeito, digamos assim, bom, mais fundamentado, uma forma de contribuir para a humanidade. Eu, em outros tempos, antes de internet, coisa e tal, é possível que eu, em algum momento, talvez em algumas ações, mesmo que inconscientemente, estivesse buscando ser famoso, ser reconhecido, ser admirado pelas outras pessoas. Mas, a partir de determinado momento, em determinado tempo, eu observei que, na verdade, o importante, né, para ter uma vida assim, digamos, saudável, uma vida mais, né, construtiva e responsável, eu optei por ser relevante. Então eu passei aqui onde eu moro a trabalhar voluntariamente, né, com comunidades, com pessoas, associações de moradores de bairros, aqui onde eu moro, que é Varginha. E aí lá se foram, né, sei lá, uns 20 anos ou mais. E então eu passei a agir de modo a fazer alguma diferença. Porque ser relevante é fazer alguma diferença
no mundo onde você vive. No caso, na sua comunidade, na sua cidade, coisas assim. E então eu percebi que aos poucos, né, eu fui deixando de lado aquele meu ego, porque todos nós temos um ego. Tá? Então aquele ego que estava sempre à frente, né, das coisas, no sentido de aparecer, no sentido de se fazer importante, coisas assim. Então eu percebi, depois analisando, que o importante, né, na verdade, é quando você tem um propósito de ser relevante na sua vida, não para você, para a sua família e para a comunidade. Ser relevante quer dizer contribuir positivamente para, né, que esse mundo que nós vivemos seja um pouco melhor. E creio eu, né, segundo a minha análise, que eu consegui fazer isso. E é interessante que eu fui observando que é muito do que eu fiz aqui, né? Eu e mais pessoas, porque eu nunca agi sozinho. Então a gente tinha sempre um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas, trabalhando em alguma causa que fosse comunitária. E observei que muitas das coisas que nós fizemos aqui à época, né, a gente praticamente agia quase que anonimamente, né? Porque você, se você é voluntário, você não fica botando placas, cartaz naquilo que você conquista. Você vai só trabalhando. E assim como eu, outras pessoas desse tempo também agíamos assim. Durante um tempo, algumas pessoas aqui, né, na cidade, até pensavam que eu tinha algum cargo na prefeitura. Teve gente que achou que eu. Tem gente até hoje que acredita que eu já fui vereador na cidade. Eu nunca fui. Até fui candidato uma vez, duas, mas nunca fui. Porque você trabalhava incessantemente, né, em favor das causas comunitárias, das demandas comunitárias, que eram muitas, e hoje são muitas, só que hoje não há mais esse trabalho. Né? Então, mas eu estava observando que a maior parte das coisas que a gente fez e conquistou para, em termos de cidadania, para a comunidade, as comunidades aqui, né? Na época existiam menos bairros que hoje até, e a população também era menor, aí nos anos 80, 90. E, então, a gente, na verdade, então, outro dia eu passei por um lugar que eu ajudei a, digamos assim, edificar, né? Através de muita luta, de muita discussão, de muitas reuniões e tal. Então, eu passei e vi lá uma placa, né, com o nome do prefeito, com o nome do secretário de saúde na época e tal. E eu pensei, por que que não poderíamos estar ali, né? Nesse tempo eu fui presidente, secretário do Conselho Municipal de Saúde aqui. Por que que a gente não poderia estar ali, né, a referência ao Conselho Municipal de Saúde, não a mim, ao Conselho Municipal de Saúde da época. Então a gente observa que mais as coisas estão aí, muita coisa que muita gente nem sabe, que muita gente desconhece que existe na cidade. Em termos, por exemplo, do sistema de saúde, essa é uma das questões.
né, existe devido a essa luta de todos nós na época. Isso é relevante. E eu me senti muito contente de ter sido relevante naquele trabalho, naquela luta, etc. Outro dia encontrei, de vez em quando eu encontro, até mesmo na internet, mas outro dia encontrei um rapaz que eu fiz o trabalho numa comunidade terapêutica, um rapaz que recuperou-se, né, das suas dependências da época, e ele muito contente, tal, me apresentou ali alguns familiares. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? Quer dizer, a importância de você ser relevante, você fazer a diferença em algum momento, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. E hoje as pessoas estão muito voltadas para essa coisa que eu falei, de querer ser famoso, de querer aparecer, e às vezes de aparecer até de forma um tanto quanto bizarra, coisas assim. É complicado, né, o tal do ser humano, porque as pessoas são muito dirigidas pelos seus egos, né? Então elas agem egoisticamente, veja bem, duplo sentido. Egoisticamente através do ego e egoisticamente através do egoísmo. Também o egoísmo é proveniente do ego, não sei se você sabia disso. Então a gente vai observando. Em todo lugar que a gente vai, eu já vivi muitos e muitos anos, a gente fica observando as competições, né? As pessoas disputando um poder ínfimo que seja. Isso atrapalha qualquer evolução em termos humanos, em termos de trabalho para a comunidade, em termos até do trabalho religioso, espiritual, porque não pensem vocês que essa coisa dessa competição, que ela só está presente no mundo, né, na sociedade assim localizada, não, ela está em todo lugar. Eu já vi instituições religiosas as pessoas se degladiando por algum poder, certo? Por algum poder, tá? Seja como presidente de uma instituição, seja como participante, como membro. Um dia eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita e eu falei sobre isso, muita gente ficou meio me olhando torto até, mas existe em todo lugar, tá? Em todo lugar, pessoas apenas competindo, apenas disputando poder, querendo ter poder. E muitas vezes poder para destruir o trabalho alheio, destruir a reputação alheia. Isso é o que mais existe hoje. E a gente precisa prestar atenção para não cometermos esses tipos de ações. Porque a gente, se deixar o ego, como eu já falei, o ego atropela tudo. O ego, ele passa por cima, né? De repente, uma pessoa que está trabalhando com você ao seu lado torna-se uma espécie de adversário, porque o ego, né, ele se incomoda quando alguém está fazendo alguma coisa e a atenção vai para esse alguém. Então, o ego é o de chamar a atenção para si. Então, essa postura é egoísta, né? E nós temos que entender isso para evitar que façamos esse tipo de ação, que tenhamos esse tipo de conduta. Porque o importante é você ser relevante aonde você estiver.
ser relevante, quer dizer, contribuir aonde você estiver para o bem-estar maior das pessoas. Eu descobri esse propósito já faz muito tempo, no sentido de fazer diferença para mim e fazer diferença para os outros, né? Fazer diferença, por exemplo, para as minhas filhas, que eu tenho duas. Então eu descobri, após o nascimento delas, que eu tinha que me dedicar muito mais a fazer a diferença para elas, ser bom pai, de ser relevante como pai. Isso também é fundamental. Às vezes a gente assiste alguns dramas, né? Seja no cinema, seja em séries. Aliás, outro dia eu estava assistindo uma série que a maior parte do tempo, assim, das histórias, elas no fundo, lá no final, lá em algum momento, elas se referiam aos pais. Pais e mães, né? Os dois. Quando eu falo os pais, não são todos, mas aí estou fazendo a separação para ficar bem claro. Pais e mães que tiveram influências, no caso aí, negativas em relação aos filhos. E eles depois estavam em situações, né, de desequilíbrio, né, em situações disfuncionais. E existe muito isso. Existem hoje em dia principalmente, existem muitas famílias disfuncionais. Quer dizer, o que significa isso? Uma hora eu quero falar só sobre esse assunto, mas já que eu falei, disfuncionais é aquelas famílias que elas têm algum ponto delas, ou um ponto ou mais, em que elas não funcionam como deveriam funcionar. E isso afeta principalmente a vida dos filhos, né? Então essa disfunção, às vezes, ela vem dos pais. E é muito complicado isso. Por isso que eu disse que uma hora tem que falar só sobre esse tema. É muito complicado porque muitos pais não têm o mínimo de consciência do quanto influenciam os seus filhos para o bem ou para o mal. Isso é muito complicado, né? Então a gente às vezes, essa questão de ser relevante, de fazer a diferença, é, eu falei, fazer a diferença para si e para os que estão no entorno. No caso, a família, a comunidade que você vive, a cidade que você vive, etc. Então a gente tem muito a dar, se quiser, para nós mesmos e para todo esse entorno que a gente vive, né? Que a gente convive, né? Para a comunidade, para a família, principalmente. Só que a gente não se apercebe, porque a vida às vezes ela está muito corrida, né? E as pessoas não se percebem que às vezes um tempo a mais, uma palavra a mais que você dê àqueles que estão à sua volta, uma palavra positiva, né? Uma atenção, um acolhimento para aqueles que estão à sua volta, isso vem a fazer a diferença na vida deles. Eu sei isso porque eu passei por situações, né, muito complicadas. Creio que muita gente aqui que me ouve já me conhece um pouco, já falei um pouco, né? E a gente tem, por falta de acolhimento, né? Eu, por exemplo, antes de eu nascer, meu pai já sumiu do mapa.
dizer, eu fui abandonado pelo meu pai antes de eu nascer. E um ano e pouquinho depois de eu ter nascido, eu fui abandonado pela minha mãe. Sei? Minha mãe biológica. Então, aí eu fui adotado durante um certo período e depois, né, minha mãe biológica apareceu de novo. Eu estava já com 7 anos de idade e destruiu a harmonia que eu vivia com meus pais adotivos. E aí, para resumir, eu fui parar na rua e em abrigos de menores, aí aos 7 anos, dos 7 anos em diante. Então, para reconstruir todo esse caminho, né, da normalidade, esse caminho do afeto, esse caminho do acolhimento, não foi fácil, porque você acumula aí vários traumas e bloqueios e coisas assim que vão impedir a sua vida de fluir, digamos assim, normalmente. Então eu sei isso porque eu senti isso. Então foi uma dificuldade enorme para, digamos assim, eu me equilibrar, me tornar a pessoa que eu vinha me tornar depois e estou aqui até hoje. E então eu observei isso, né, na minha vida e na vida do meu entorno, por exemplo, na vida dos irmãos e irmãs que eu tenho de parte de mãe, de parte de pai, essas coisas todas. Eu fui ver como é que essa disfuncionalidade familiar, como é que ela atrapalhou a vida de todo mundo. E atrapalha até hoje aqueles que ainda estão por aí, né? Estão vivos. E talvez eles nem tenham, muitos deles, nem noção têm disso. São vítimas dessa disfuncionalidade por pai, por, gerada pelos pais, né? Pai e mãe. Então é uma herança complicada essa disfuncionalidade, porque acaba repercutindo na formação das pessoas e nas formações familiares que virão depois, entende? Por isso que eu disse que esse tema eu vou tratar à parte, porque ele é muito vasto, mas só para citar. Então, a gente precisa entender, né, o nosso papel nessa vida, nesse planeta, para entendermos a relevância, a nossa própria relevância. Nós somos pessoas importantes na vida de muita gente. Em muitos estágios, em muitos ciclos, nós somos importantes. E às vezes não percebemos isso. E deixamos, então, de dar vazão, né? De expor essa importância, sendo relevante, fazendo a diferença. Como eu disse, a gente não faz a diferença só na nossa vida, a gente faz também na vida das pessoas ao nosso entorno, aonde nós estivermos. Eu já estive, por exemplo, morando, por exemplo, em vários lugares do Brasil. Eu nasci no Espírito Santo, fui criado no Curitiba, no Paraná, depois morei em outros tantos lugares e vim parar aqui em Minas Gerais, lá pelos anos 77, que eu cheguei a BH. Depois fui para o Amazonas, depois vim parar aqui em Varginha. Então, e outros lugares que eu passei, né? Então você vai vendo que se você tiver consciência da sua relevância, da sua importância e da sua responsabilidade para com a sua própria vida e para com a vida dos outros também, porque a gente tem algum quê de responsabilidade, de interferência na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos. Muitos não reconhecem isso, mas temos. Eu já encontrei, por exemplo, jovens
que me conheceram na juventude deles. Eles eram pré-adolescentes, adolescentes. Eu já encontrei eles depois de adultos, aonde que eles ainda lembravam de algumas falas minhas em palestras, em reuniões, em encontros, e eles guardavam aquilo até os tempos atuais. Então, eu observei, eu nunca tinha pensado muito sobre isso na época, então eu observei que quanto a gente acaba sendo importante para aquelas pessoas que praticamente a gente pouco conhece. Pouco conhece. Mas que a gente, através de algumas ações, através de algumas palavras, através de algumas condutas, a gente acaba influenciando essas pessoas. Né? No caso, influenciando para o bem, certo? Que tem o outro lado também por aí. Então a gente precisa ter essa compreensão de que o fundamental mesmo nessa vida, seja nessa vida física, material, seja nessa parte espiritual, que eu prezo muito e falo muito, a gente tem responsabilidades conosco e com os outros, e com a humanidade e com o universo de modo geral. Outro dia eu estava aqui colocando meu lixo para fora, para o caminhão da limpeza, e aí eu observei que algumas pessoas deixou lá jogado algumas coisas na rua, né? Eu peguei uma sacola e fui lá e juntei tudo aquilo. Daí eu estava fechando para pôr lá no lugar adequado, e aí passou alguém, me buzinou e falou: aí, fazendo limpeza na rua. E realmente eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma espécie de limpeza na rua, juntando algumas coisas que estavam ali e que inevitavelmente iriam para o bueiro, iriam para o rio, sei lá, né? Agentes poluidores. E eu dei com a mão e tal, pois é, né, e tal. Mas é verdade, às vezes pequenos atos nossos contribuem para o ambiente que a gente está vivendo. A gente não pode só apontar o dedo, né, para o que está errado e a gente não tentar, de alguma forma, dar a nossa contribuição. Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Então, ser relevante, também ser relevante, não é você fazer um monumento, né, na sua cidade, etc. Às vezes você ajuda uma pessoa, duas. Às vezes você ouve mais uma pessoa, duas. Você conversa mais. Você acolhe mais afetivamente uma ou outra pessoa. Tudo isso é ser relevante, certo? Então é importante a gente refletir sobre isso, porque hoje nós precisamos, a humanidade precisa né, de maior fraternidade, sermos mais fraternos uns com os outros, sermos mais, né, termos mais compaixão, sermos mais empáticos com os outros e simpáticos também com os outros, né, gentis também com os outros. Então nós precisamos ser mais relevantes nesse sentido, fazer coisas importantes, mesmo que sejam coisas pequenas, mas que façamos. Isso aí tem a ver com relevância. A relevância uma boa atitude, ela é relevante. Ela faz sentido, sabe? Ela faz a diferença. Quantas pessoas eu já ouvi? Às vezes uma palavra, uma frase, né? Você falou numa palestra, uma conversa, um encontro na rua,
né? Que você cumprimenta a pessoa e reconhece ela, porque reconhecê-la, cumprimentar a pessoa e reconhecê-la, isso é também ser relevante. Quando você passa e diz, e aí, fulano, tudo bem com você? Todo mundo gosta de ter atenção. E às vezes a gente não dá um mínimo de atenção para ninguém, nem principalmente para membros da própria família. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Eu encerro por aqui e até a próxima, tá? Então, paz e luz para todos vocês e cuide-se bem por aí.